Uma vez instalado o SQL Server mais adequado ao seu uso e entendida a necessidade de transformação de dados de XML para um formato relacional, importamos o conjunto de notas fiscais a analisar para tabelas em bancos de dados do SQL Server com o uso do sistema Analyst. Veremos o uso detalhado do Analyst mais tarde na área do assinante. Vamos ver agora o funcionamento básico da ferramenta SSMS, que é o SQL Server Management Studio, com recursos importantes como criação, anexação, desanexação de bancos de dados, backup de dados e importação de informações externas. Quando você abre o SQL instalado, clicando no símbolo de cilindro e ferramentas, ou no desktop ou na barra de tarefas, e eu recomendo que deixe na barra de tarefas, o sistema SQL abre uma tela com essa apresentação. Na primeira linha, você vai deixar selecionado o mecanismo de banco de dados. Aqui você tem o hostname, que é o nome do computador que está instalado no SQL Server, em geral, mas não obrigatoriamente será o seu computador. Em uma empresa como Mainframe, todos os usuários podem acessar um servidor central, por exemplo. Pode também ter várias instâncias no servidor. Essas instâncias normalmente se apresentam como servidor instância. Em autenticação, você mantém autenticação do Windows. Em usuário, você pode deixar a definição automática do sistema ou criar vários usuários por instância, dependendo do tamanho de sua empresa. Definidos esses parâmetros, que normalmente entram automaticamente, clicando em Conectar, o sistema fica pronto para uso. A cara do sistema no início é assim, já aberto o pesquisador de objetos à esquerda da tela. Essa subtela do pesquisador de objetos é móvel, você pode arrastar ela para a direita, pode reduzir o tamanho, etc. O usual é deixar do jeito que ela abre. No topo da lista de objetos, tem informações resumidas do hostname, instância e usuário. Você pode estar conectado em vários servidores e instâncias ao mesmo tempo, ou várias instalações do SQL Server, ou várias versões de SQL Server. O ideal é trabalhar com uma de cada vez. Isso evita erros e não sobrecarrega o computador. Nessa passada de informações, vamos ver o uso comum útil. Quem quiser se aprofundar em todos os comandos e funções do SQL, pode fazer uso de farta documentação online. Ao clicar com o botão direito do mouse, você pode desconectar o cliente SSMS do servidor. O banco de dados continua rodando e disponível para você e para outros usuários. Mais tarde, para usar, basta reconectar na tela inicial. Para reconectar o cliente SSMS ao servidor, clique em Mecanismo de banco de dados novamente para abrir a tela de login novamente. Quando você consegue se conectar sem problemas, ótimo. Se não conseguir, um problema que pode ocorrer em alguns computadores é no serviço do SQL Server. Para corrigir, se você não consegue se conectar ao servidor, o serviço do SQL Server pode estar inativo. Abra a caixa de serviços do Windows, digite na busca services.msc e clique OK. Verifique se o serviço da sua instância está ativo. Ele apresenta status Running, em execução. Você pode reiniciar o servidor se estiver inativo, clicando com o botão de opções do mouse e selecionando Reiniciar. O ideal é que seja automático. Quando for criado um banco de dados, ou diretamente por você, ou mais frequentemente pelo sistema Analyst, haverá um diretório no Windows onde estarão os arquivos do banco de dados. Esses são os arquivos do seu banco de dados. O arquivo .mdf é onde estão situados os dados propriamente ditos, e o arquivo .ldf é onde o SQL Server guarda o log de transações, que são informações úteis para manter a integridade do banco, necessárias, que praticamente não lidamos com elas, mas elas têm que estar lá. Esses arquivos têm um vínculo ativo com o servidor, ou seja, quando você liga o computador e o serviço do SQL Server é iniciado, o servidor começa a lidar com esses arquivos mesmo que você não esteja usando o banco. Por isso, não mova, não renomeie,
Não apague esses arquivos sem antes desanexá-los do servidor, que vamos ver num tópico à frente. Enquanto conectados pelo SQL Server, os arquivos estão protegidos de acesso não autorizado. Ainda que sejam copiados, esses arquivos não vão funcionar em outro computador. O acesso a eles é somente por dentro do SQL Server por usuários autorizados. Quando for criar um BD, banco de dados, manualmente, diretamente por você, clique com o botão de opções sobre Banco de Dados, em seguida, Novo Banco de Dados. Você digita aqui o nome do seu novo banco de dados, no nosso caso, usualmente seria o nome ou sigla da empresa analisada. Um banco de dados por empresa é uma arrumação ideal de seus dados. Quando você cria BD através do Analyst, o processo é automático e você não deve alterar os diretórios de uso de banco de dados ou outros diretórios funcionais. Antes de desanexar um banco de dados, tem uma função que pode reduzir o tamanho do BD para fins de backup. Nessa sequência, clicamos com o botão de opções do mouse em cima do banco de dados que queremos otimizar o espaço, selecionamos Tarefas, Reduzir e clicamos em Banco de Dados. Isso desincha os arquivos do banco, economizando espaço em disco, porque os BD vão aumentando sua ocupação de espaço em disco conforme o usuário vai gravando mais dados em tabelas. Quando algumas tabelas são apagadas, o espaço externo do BD no ambiente do Windows não muda. Uma vez que você vai reservar esse banco de dados no backup, pode liberar esse espaço em branco através da ferramenta Compactar Banco de Dados, na sequência descrita Tarefas, Compactar ou Reduzir, Banco de Dados e clica OK. Nesse momento, o sistema já diz qual a economia de espaço e você decide se vale a pena executar. Às vezes demora um pouco. Após analisar se vale a pena reduzir ou compactar o BD, você pode finalmente desanexar. Quando é que é bom desanexar o banco de dados? Quando você terminou sua análise e quer guardar esse banco em seu backup, após reduzir ou não. Você quer levar o banco para trabalhar em outro computador. Você quer fornecer o banco para outro analista trabalhar. Ou quer salvar uma cópia do BD por segurança a cada N número de horas de trabalho. O caminho para desanexar é clicando no BD com o botão de opções do mouse, Tarefas, Desanexar, clicar OK. A tela seguinte tem duas caixas de seleção. Marque as duas e dê OK. O BD vai desaparecer da lista do pesquisador de objetos do SSMS, que vai desencriptar os arquivos MDF, tornando eles portáteis. Agora você pode compactar com zip, com RAR, e guardar numa pendrive, no HD externo ou no seu diretório de backup, em outro computador ou na rede. O banco de dados, nesse caso, vai estar visível também para outros usuários. Anexar o BD é a operação inversa de desanexar. Se você vai reanexar no mesmo servidor, deve ocorrer automaticamente sem problemas. Senão, o SQL Server não vai anexar os arquivos, pois eles pertencem a um usuário ou computador diferente. Solução para isso é: copie os arquivos do local de backup para sua pasta de destino, como, por exemplo, FBD Curso. Depois, clique com o botão de opções do mouse sobre o MDF, depois Propriedades. Desmarque a caixa Somente Leitura, se for o caso. Clique em Segurança, Editar, marque Controle Total e OK. Se houver mais de um usuário, selecione o seu usuário ou sistema, administradores, etc. e depois Editar. Marque Permitir em Controle Total. Depois clique OK 3 vezes. Com essa liberação, deverá ser possível prosseguir com o processo de anexação ou reanexação. Clique em Anexar, Adicionar, depois selecione o arquivo MDF e clique em OK. O banco de dados vai aparecer de novo na lista do pesquisador de objetos do SSMS. Exclusão de dados em SQL costuma ser definitivo, não tem volta.
Se tiver certeza que deseja excluir um BD, clique com o botão de opções sobre o seu banco de dados e em seguida excluir. Marque as duas caixas de seleção que aparecem no rodapé da tela, excluir objeto e clique OK para concluir a exclusão definitivamente. Atenção, vou repetir. No SQL, as ações de exclusão em banco de dados e deletar em tabelas, consultas, funções e procedures são irreversíveis. Não tem lixeira para recuperar o arquivo em caso de arrependimento. Não tem Ctrl+Z para desfazer a ação. Nós não estamos no Excel ou no Word. Se quiser segurança de dados, faça backup prévio ou guarde cópia dos dados em outro banco de dados antes de executar a ação de exclusão. Aqui deixo para a leitura de vocês uma leitura de definições de tabelas e views. Importação de dados externos. Algumas vezes precisamos importar planilhas fornecidas por clientes, fornecedores ou órgãos governamentais, ou listas de produtos, relação de código, etc. O SSMS possui uma ferramenta de importação manual para a maioria dos casos de arquivos de dados externos. No Analyst tem uma função automática de importação de documentos contábeis e fiscais, e vamos ver isso mais tarde. O mais comum é arquivo de texto, arquivo Access e planilhas do Excel. Para arquivos texto, os dados podem vir separados por um caractere, uma vírgula, um ponto e vírgula, um pipe, que é essa barra vertical que fica à esquerda embaixo no teclado com tecla Shift e barra invertida, e aí você obtém o pipe. Podem ser separados por tabulação ou por coluna de tamanho fixo. Se forem arquivos em Excel a importar, as versões mais novas são suportadas a partir de 2010. Para iniciar o wizard de importação, clique com o botão de opções do mouse sobre o banco de dados desejado, no nosso caso, o BD Curso Tarefas Importar Dados. Aqui você vai seguindo esse caminho Tarefas Importar Dados. Vai abrir essa tela de assistente de importação e exportação. Na caixa de seleção indicada em 2, você seleciona o tipo de arquivo, arquivo texto, Access ou Excel, e em 3, clique em Avançar. Se for um arquivo texto, você deverá selecionar Origem de arquivo simples. Na aba Geral, mostrado aqui na legenda 7, você clica em Procurar, mostrado aqui em 4, e seleciona no Windows o arquivo a ser importado. Em 5, escolhe o formato, largura fixa se o arquivo texto vier separado em colunas bem definidas. Delimitado, se for separado por vírgulas ou ponto e vírgula, barra vertical, etc. Em 6, desmarque a caixa se a primeira linha do arquivo não for de títulos ou nomes de colunas ou campos. Se for delimitado, na aba Colunas 9, em 8, você pode escolher qual símbolo será interpretado como delimitador de campo ou coluna na lista de opções, ou digitar o símbolo que deseja utilizar. Ainda é possível especificar com mais detalhes na aba Avançado, em 11, você pode selecionar a coluna em 10, verificar se o delimitador está correto, visto aqui em 12. Verifique se o campo tem tamanho suficiente em 13, caso o tipo de dados, data type, seja estranho ao que você entende correto, que seja o tipo de campo, aqui em 14, na dúvida escolha formato texto, varchar ou cadeia de caracteres e clique em Avançar. Para escolher um destino, escolha Importar para o SQL Server Native Client. Informe o nome de servidor e instância, aqui sem ponto, mas o seu servidor pode ter nome com ponto no final do string, tipo de autenticação, usualmente autenticação do Windows, nome do banco de dados e avançar. Na tela seguinte, você pode selecionar quais campos importar nas tabelas de origem. Editar mapeamentos permite modificar os formatos de saída dos campos importados, adequando seu uso. Esse item deve sempre ser inspecionado. Clique em Editar mapeamentos para observar as opções. Quando a origem é um arquivo Excel, se tiver várias abas, você pode importar apenas uma aba e mudar o tipo de campo destino através da função de mapeamento.
Após o mapeamento, clique em Avançar e conclua o processo, aqui visto em 19 e 20. Verifique se as fases e detalhes estão verdes. Veja se o número de filas transferidas corresponde ao número de registros que se espera transferir ou importar. Se houver erro, leia a mensagem e execute novamente, corrigindo o que for possível. Antes de rodar de novo, apague a tabela que tiver sido criada. Filas transferidas são o número de registros transferidos. Encerre com fechar. Caso ocorram erros, tem duas dicas importantes para a importação de planilha Excel para tabela em SQL Server. Para evitar esses erros, primeiro delete na sua planilha Excel a importar todas as linhas e colunas que não precisar, inclusive colunas vazias de dados que tenham sido apagados. Depois verifique se alguma coluna tem largura maior do que 255 caracteres. Se isso acontecer, experimente truncar os dados em 255 caracteres à esquerda do campo, usando a função de Excel esquerda ou left, se o seu Excel for em inglês. Para backup, opções de mouse em cima do banco, tarefas, backup, sempre que possível faça backup. Sempre que aplicar algumas horas de análise e criação de novas tabelas e consultas, faça algum tipo de backup. Escolha banco de dados, escolha o destino e diretório ou uma URL online ou pendrive HD externo. Clique em OK. Esse processo é demorado. Restaurar é a operação inversa do backup. Recupera o BD que foi backupeado. Essa tela mostra as especificações necessárias para a recuperação e restauração do BD, sem mistério. Também pode ser um processo lento. O backup mais prático é feito da seguinte forma. O sistema de backup do SQL Server para grandes bancos de dados é lento, tanto para gravar como para recuperar. Mais prático é desanexar o BD, copiar os arquivos MDF, LDF e BIM, quando for o caso, para pendrive ou HD externo e reanexar o banco de dados para continuar trabalhando. Também a recuperação desse modo é mais rápida, bastando copiar os arquivos do BD para o diretório de trabalho e anexar pelo SQL Server, mas quando faz isso afeta o banco de dados do mesmo nome se houver alterações nele. Se você tiver tempo, a vantagem do sistema de backup do SQL Server é não precisar desconectar o BD. Quem quiser realizar o exercício de backup pode ser um bom treino. Lembrando que esses sistemas de backup são para os bancos de dados, não incluem as consultas criadas. As consultas criadas pelo usuário podem ser acessadas pelo ícone de abrir indicado na figura e acessa normalmente o diretório Users, Nome, Documents, SQL Server Management Studio. A lista de consultas gravadas em texto com tipo .sql pode e deve ser backupeada a parte do processo de backup de banco de dados. Copie regularmente suas consultas gravadas nesses arquivos .sql para um pendrive ou HD.